Graça e paz. Eu estava falando com o Juscelio antes de tomar o microfone. Estava dizendo para ele o quanto meu coração nesses dias se encheu do temor do Senhor. Obrigado, pastor. E tanto pela palavra que o pastor Fernando ministrou no primeiro dia, quanto a palavra que o Juscelio construiu ontem, e foram fundamentos apostólicos bastante sólidos assim, e que deram para a gente muitos nortes, né? Eu tenho ido para casa, minha esposa tem percebido, eu tenho estado mais quieto, porque eu tenho avaliado de que maneira eu vou me posturar diante disso. Nós estamos entrando numa nova década, e o Senhor está esperando de nós passos que sejam mais seguros e firmes. E nós não podemos mais andar em ciclos ou círculos, mas nós precisamos avançar, precisamos progredir, precisamos nos desenvolver. E para isso nós precisamos questionar o nosso coração e perguntar para o Senhor: quais são os novos passos daqui para frente? Para onde eu me direciono? Como eu me posturo? Que respostas eu vou dar? Quais são as minhas reações? Quais são as atitudes? Eu preciso construir algo com o Senhor. Então a palavra dos meus irmãos, elas foram palavras muito fortes, palavras muito chaves para o meu coração, e confesso a vocês que tem mexido muito comigo, e eu quero colaborar, contribuir com aquilo que eles têm construído nesse dia, dentro da minha medida, amém? E eu gostaria de abrir no mesmo texto que o Juscelio abriu ontem, Mateus capítulo 16, e no versículo 16, é muito bom nós estarmos também num ambiente entre amigos, onde nós nos sintamos confortáveis para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mateus 16 e 16, eu vou ler na King James, então talvez, se você tiver alguma outra palavra, não entenda que está fora do contexto, é só questão de tradução, amém? Pode ser a partir do versículo 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. E disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não te revelaram isso a ti, mas o meu Pai, aquele que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas, padecendo na mão dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e até ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, ou pedra de tropeço, porque não tens gosto pelas coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. A tradução original desse texto diz: pois você não discerne as coisas que são de Deus, e você só discerne as coisas que são dos homens. Repita assim comigo: você só discerne as coisas que são dos homens, e não consegue discernir as coisas que são de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá em glória de seu Pai como seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, nós te damos louvor por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a mergulhar nela profundamente. Nos ajuda, Senhor, abrindo o nosso entendimento, transformando a nossa inteligência numa inteligência latente, espiritualmente falando, para que possamos alcançar a plenitude da Tua revelação. Pai, nos ajuda a compartilhar essas verdades. Tantas pedras fundamentais têm sido colocadas nesses dias, e nós não queremos, Pai, tornar o muro torto, mas nós queremos fundamentar para Ti, porque o prumo está nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, dirige as nossas palavras, dirige o nosso coração, para que de forma cirúrgica, para que de forma precisa, nós possamos construir nesse ambiente aquilo que o Senhor deseja comunicar. Senhor, nós Te damos total liberdade para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Bom, recentemente o apóstolo Luiz Hermínio lançou nas redes sociais, e foi muito interessante, uma videoaula, inclusive veiculada pelo Mevan Academy, a nossa plataforma de ensino, acerca da humanidade. Repita comigo, humanidade. E ele fala ali sobre a humanidade de um homem de Deus, aquilo que está por detrás de uma câmera, de um microfone, de um púlpito, ou seja, na vida pessoal desse sacerdote. E é incrível como essa palavra, ela ganha lugar no nosso coração, e ela tem importância porque ela nos faz pensar longe de aspectos religiosos, formatados, institucionalizados. A gente acaba compreendendo a nossa natureza, amém? Entretanto, nós não podemos confundir em momento algum a nossa humanidade com a nossa carnalidade. Existe, na verdade, um distanciamento abissal, incrível, entre a nossa humanidade e a nossa carnalidade. Uma coisa diz respeito à nossa construção natural, outra coisa diz respeito à nossa construção adâmica. E nós precisamos mergulhar profundamente nesses fundamentos, porque eles são altamente esclarecedores. Porque eles vão nos dar noção de se nós realmente vivemos uma mudança de vida ou uma genuína transformação. O que é apenas uma mudança de vida? Quando eu aprimoro ou eu desenvolvo o Adão caído, ou seja, a minha velha natureza. Eu tento de alguma maneira aperfeiçoar esse velho Adão, dando na verdade uma maquiagem, uma cara nova, com um novo vocabulário, uma nova conduta, mas na verdade dentro de nós, nossos sentimentos, emoções, pensamentos não foram reformulados do ponto de vista da transformação. Para que haja transformação, nós precisamos passar pelo período da morte, nós precisamos passar pelo período da negação, nós precisamos passar por todos os vitupérios, injustiças, que vão mortificar esta carne, para que uma nova criatura agora, desenvolvida a partir de Cristo Jesus, comece a resplandecer através das nossas vidas. Quantos me entendem nisso? Então nós precisamos nos submeter a essas atitudes. Aqui nós vimos, num primeiro momento, Pedro tendo uma revelação altamente sobrenatural sobre a pessoa de Jesus. Ele viu dentro do carpinteiro, daquele homem, filho de Maria e de José, encapsulado dentro daquele homem, o Cristo, o Machia, o Filho de Deus. Ou seja, ele teve uma revelação da pessoa de Cristo.
Talvez essa seja a revelação magna, ou a revelação plena, que todos nós como cristãos deveríamos buscar ter, porque quando você reconhece Jesus como Cristo, você começa a entender que a sua identidade agora é coletiva, ela é plural, ela é ampla, ela não é mais individualizada, você acaba crescendo em vários aspectos da sua vida, principalmente do ponto de vista da sua revelação. Você não enxerga mais a Bíblia do mesmo jeito que você enxergava, você não se relaciona com as pessoas da mesma maneira que você se relacionava, você não conduz a sua vida da mesma maneira que você conduzia. Tudo começa a ficar diferente a partir da revelação de quem Jesus é. Agora, de alguns instantes depois, você vê Pedro tendo ações na alma, e aqui o texto fala muito claramente sobre perder a sua própria vida, ou sobre querer garantir a sua alma, porque isso não vai te levar a absolutamente nada. Os outros versículos do texto, eles são muito claros em construir isso. Então existe uma grande diferença entre revelação e ação. É disso que eu tenho falado nesses dias. Talvez nós, como ministério Mevan, como casa apostólica, como casa profética, nós tenhamos alcançado níveis insondáveis de revelação e de entendimento na palavra. Mas existem algumas atitudes que são do ponto de vista cristão, que precisam ser reformuladas em nós, porque nós podemos dar respostas erradas aos convites de Cristo. Quantos estão me entendendo? Não adianta você caminhar em níveis altíssimos de revelação, de você ter uma nova palavra para ministrar ao coração das pessoas, se aquilo que é básico do dia a dia, de uma verdadeira espiritualidade, que principalmente se reflete nos relacionamentos, ela não é um fruto em você, ela não é um fruto em mim. E eu comecei a olhar para dentro de mim e avaliar essas estruturas, e comecei a perceber o quanto eu ainda preciso sair de uma mente carnal, humanizada, natural, que discerne as coisas do ponto de vista do homem, e acessar um lugar diferenciado, que é um lugar no Espírito, onde a mente de Cristo acaba sendo revelada a cada um de nós. Deixa eu explicar melhor. Quando, na verdade, aqui, a Bíblia fala sobre alcançarmos uma mente que seja a mente de Cristo, eu estou falando de agora nós não apenas temos o auxílio da mentalidade de Jesus, mas nós literalmente substituirmos uma mente carnal, natural, humanizada, por uma mente que seja espiritual, a saber, a mente de Jesus. E nós precisamos alcançar esse lugar, se nós quisermos ter êxito no nosso ministério, se nós quisermos ter progresso, avanço, desenvolvimento, nós vamos ter que abandonar a mentalidade carnal, a maneira com que a gente discerne as coisas, porque foi o que Cristo, ao olhar para Pedro, disse: Pedro, tu és pedra de tropeço, porque tu só discernes as coisas que são dos homens, do ponto de vista humano, do ponto de vista carnal, do ponto de vista natural, mas você não consegue alcançar um nível de revelação e de entendimento em que você consiga alcançar a minha mente, você consiga enxergar com a minha visão, você consiga interpretar com o meu coração, você consiga perceber com os meus sentimentos e as minhas emoções. Você está me entendendo aqui? Existe um lugar que nós precisamos alcançar, uma escadaria que nós precisamos subir, um lugar que nós precisamos acessar, que é a mente de Cristo. Porque Jesus olha e diz: olha, eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou ungido, eu sou o unigênito do Pai. E Pedro tem essa revelação, mas depois ele compartilha que é necessário que ele padeça e que ele seja morto. Ou seja, ele passaria pela mão dos anciãos, que seriam aqueles homens mais experientes, homens de conselho daquela comunidade, daquela sociedade, passaria pela mão dos principais dos sacerdotes, que eram autoridades legítimas, colocadas em posições de comando, constituídas pela lei, passaria pela mão dos escribas, que eram os doutores, os examinadores, aqueles conhecedores exímios das escrituras. E aí, quando Pedro olha para toda essa injustiça que Jesus padeceria, quando Pedro olha para toda a dor que Jesus padeceria, quando Pedro olha para a perseguição, para a humilhação, para a dor, Pedro, ele interpreta aquela situação do ponto de vista humano e não espiritual.
mas para a conclusão do propósito, porque Jesus disse: importa que eu padeça e seja morto, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não fica com a ressurreição, Pedro fica apenas com a parte que lhe diz respeito, que é a morte e o padecimento. Porque quando o nosso coração é natural, é humanizado, é carnal, nós só ficamos adulando as nossas dores, nos vitimizando, ficamos envolvidos com essas questões tóxicas relacionais, e nós não alcançamos esse lugar de revelação e de entendimento. Quantos estão me entendendo? E o Senhor quer nos levar a esse lugar, porque Ele não compreendia que o processo que Jesus precisaria passar, embora fosse difícil, ele não era um processo provocado e promovido pelos homens, era um processo necessário, porque estava sendo promovido pelo próprio Deus. Então existem processos na nossa vida, que nós vamos ter que entender que é Deus que está proporcionando, e que nós não podemos ficar interpretando do ponto de vista natural, humano, natural, carnal, sabe? Muitas vezes a gente acha que os nossos sofrimentos, as nossas humilhações, as injustiças, as perseguições, as rejeições, elas fazem parte de uma vida humana e natural. Não, elas fazem parte de um pacote chamado o propósito eterno de Deus. O sofrimento é uma ferramenta eficaz nas mãos do Espírito Santo para adornar a noiva, para mudar o nosso caráter, para transformar as nossas vidas de dentro para fora. Você já viu que as músicas de maior sucesso no mundo gospel são músicas que adulam os sentimentos adoecidos? São músicas que levantam as pessoas para um momento de vingança e de ira, que são músicas que vão fazer com que as pessoas tenham suas doenças emocionais ainda mais, fortalecidas, e as pessoas estão lá de mãos levantadas, cantando e chorando, porque estão na alma, estão nos sentimentos, nas emoções carnalizadas, estão na mente da carne, não na mente do Cristo. Nós precisamos entender que esses processos que nós passamos são extremamente fundamentais para a construção daquilo que Deus tem em nós. Repita assim comigo: 4 objetivos. O primeiro deles é que nós, depois de passarmos por todo esse quadro de padecer e sermos mortos, nós vamos nos parecer ainda mais com Jesus. Porque cada situação dessa que você vai vivendo, quando você consegue extravasar isso na presença de Deus, quando você consegue ter um dreno que se chama o Espírito Santo, você entra num lugar de desenvolver o homem interior. Ou seja, a sua musculatura espiritual ela é fortalecida, o seu novo homem, a sua nova criatura, ela é desenvolvida, porque você não está mais ligado às questões da terra, mas você está com a sua visão num lugar alto, entendendo que aquilo é necessário para o cumprimento do propósito. E você não está mais de olho somente no padecimento e na morte. Você não está de olho nos anciãos, nos escribas, nos fariseus, nos saduceus, nos principais dos sacerdotes. Não, você já está de olho na ressurreição, porque você enxerga o propósito lá além. Você está entendendo que é um passo que você precisa dar, e que vai ser muito estreito e difícil, e que você vai chorar lágrimas profundas, você vai sentir dores, você vai perder o sono, você vai perder a paz, muitas coisas vão te incomodar interiormente, mas elas são necessárias, porque elas estão educando o seu espírito para assumir o propósito. É difícil nós entrarmos por esse caminho. A segunda questão é que quando nós passamos por esses momentos, nós aprendemos a provar as alianças, se elas realmente são perpétuas ou são alianças por conveniência. Em determinados momentos da nossa vida, quando nós não tínhamos maturidade espiritual, nós construímos alianças almáticas. E alianças almáticas não são perpétuas, porque quando o propósito começa a ser desenhado, novos caminhos começam a se abrir, e nós acabamos estando enraizados nos nossos sentimentos, emoções, pensamentos, expectativas, desejos, e tudo isso começa a se desconstruir dentro de nós, e a gente precisa entender que talvez aquela aliança, ela não fosse uma aliança perpétua, ela fosse apenas uma aliança momentânea, necessária para um cumprimento de um laço ou de um elo do propósito. Por que eu lhe digo isso? Porque as alianças, elas começam a acabar quando ambas as partes se tornam cúmplices dos erros. Quando nós acabamos
nos tornando cúmplice do erro do outro, já não existe mais aliança. Existe uma cumplicidade, mas não existe mais fidelidade. Não existe mais honestidade, porque Deus só se movimenta no lugar onde há verdade. Então não há como construir alianças com bases que são estragadas, com bases que são fragilizadas, com esse aramado desconstruído debaixo dos nossos pés. Aí você vai dizer: não, pastor, mas às vezes as questões dos relacionamentos adoecidos na igreja acabam nos levando a nos distanciar das alianças. Bom, a Bíblia diz que o ferro afia ferro, como amigos fazem assim. O original dessa palavra diz que é como se um amigo estivesse fazendo a barba no outro. Ele tem a lâmina nas mãos para fazer a barba do outro, e ele pode lhe cortar o pescoço, mas ele não faz pelo nível de fidelidade que ele tem. Então o ferro só afia ferro quando existe amizade genuína. O ferro só vai afiar ferro quando existe uma aliança verdadeira. Porque Deus não vai agir por meio da inimizade. Deus não vai agir por meio da carnalidade. E quanto aos meus inimigos? Simples: Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E se Deus está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos, é porque Ele quer que você tenha comunhão com eles. E como eu posso ter comunhão com os meus inimigos? Bom, queridos, eu preciso entender primeiro que o ambiente da ceia é o ambiente da traição. Eu vou ser traído, eu vou ser enganado, eu vou ser injustiçado, eu vou lidar com a hipocrisia, eu vou lidar com a falsa paz, mas é a presença dos inimigos. E foi a mesa que o Senhor preparou. Então, se Deus preparou, senta e come, porque tem algo nesse banquete que não vai fazer mal para você, muito pelo contrário, vai fazer bem para o seu espírito. Tem algo que Deus colocou nessa mesa que você precisa comer até o fim, e que vai fazer com que você saia dessa situação muito mais fortalecido do que você entrou. Só que para isso você precisa sair de uma posição de vitimização, de achar que você é vítima na situação, e aprender o caminho da verdadeira e da genuína humilhação, porque os problemas não dizem respeito ao outro, sempre dizem respeito a gente. Um dia o Arthur tinha um amigo na escola que era o Caio, ele batia em todo mundo, e eu disse para o Arthur: Arthur, por favor, eu não quero mais que você ande com esse menino, porque esse menino é mau. Ele olhou para mim e disse: pai, ele não é mau, ele só tem problemas. Então entenda, às vezes as pessoas te perseguem, não é porque você é ruim, é porque elas têm problemas. E elas não se consertam, elas não se corrigem, por conta do orgulho, da soberba, da dura cerviz. E aí não compete a você ficar se sentindo culpado, porque o outro está te tratando mal ou está te rejeitando. Apenas senta na mesa e come a mesa que Deus preparou. Entenda que esse lugar é um lugar de forja, é um lugar de preparo. A terceira coisa é que nós fizemos um verdadeiro exame das nossas estruturas interiores de caráter. Ontem o Juscelio citou o pastor Cote, eu gostaria de citar aqui de novo. Cote fala sobre um inventário responsável. Sabe o que é isso? É você olhar para dentro do seu coração e entender que tudo que está acontecendo à sua volta é para Deus revelar o que tem dentro do seu coração que precisa ser expurgado. A quantidade de rejeições que você ainda carrega, a quantidade de orgulho que você ainda tem, a quantidade de soberba que você ainda leva, porque você ainda se acha o dono da verdade, você quer que todas as pessoas se adaptem a você, mas você não se faz nenhum esforço para se adaptar ao outro. E Deus começa a mostrar essas áreas do nosso coração. Quando nós somos feridos por pessoas que Deus levanta, isso tem para nós também um valor. Eu quero fazer uma distinção. Você pode sofrer tanto na mão dos inimigos, na mesa que o Senhor preparou para que você seja tratado, para que você seja nutrido daquilo que o céu precisa te dar, mas você também pode
sofrer pelas mãos do justo. A Bíblia diz em Salmo 141:5: fira-me o justo, e isso será benignidade sobre a minha cabeça. Repreenda-me, e isso será um bálsamo de cura. Ou seja, quando você está transitando por esse momento, que você começa a enxergar as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas limitações, as áreas que Deus quer mudar no seu coração, entenda, isso é bálsamo sobre a sua cabeça, isso é cura sobre a sua cabeça. Se submeta ao tratamento, se submeta ao confronto, se submeta ao conflito, sabe, responda de uma maneira espiritual com a mente de Cristo, não com a mente carnal. E o quarto ponto é que isso coopera para a conclusão do propósito. Repita assim comigo: cooperando para o propósito. E aí há o versículo que todos nós decoramos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Ou seja, Jesus iria ressuscitar, mas antes ele precisava transitar pelo processo. Esse mesmo texto diz que Jesus olha para Pedro depois de ter dito que ele só discernia as coisas dos homens e não discernia as coisas de Deus. Disse que Jesus olhou para eles e disse: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Só que a palavra aqui, cruz, ela não é estauros, a palavra grega. Se nós formos mergulhar na tradução falada do hebraico, nós vamos descobrir que a palavra aqui é fortes ou portes com PH. Isso fala de uma outra estrutura que nós precisamos carregar sobre os nossos ombros. Jesus não faria alusão a um instrumento de tortura romano para os seus discípulos que eram judeus. Jesus, ele não daria para cada cristão o elemento que ele enfrentou por eles. Só que a palavra portes, ela não quer dizer cruz, ela quer dizer fardo de responsabilidade. Repita assim comigo: maturidade. Você sabe que o primeiro osso a ser desenvolvido no corpo humano é a escápula. A gente tem a moleirinha do bebê, tem várias questões ósseas que estão em formação, mas o primeiro ossinho a se desenvolver é justamente o osso do nosso ombro. O que os judeus chamam isso de osso luz. Por isso que existe toda uma doutrina contrária à questão da cremação, porque destrói a evidência desse primeiro osso que precisa ser usado para a ressurreição. E é o osso da clavícula, justamente o lugar onde se carregava a arca, onde Jesus carregou a cruz. Ou seja, quando nós queremos seguir a Jesus, não é uma cruz de sofrimento, não é uma cruz somente de padecimento. Na verdade aqui diz que se eu quiser seguir a Jesus, eu vou ter que tomar sobre mim um fardo de responsabilidade que me tornará ainda mais maduro. Não, eu preciso que você entenda isso. Jesus está dizendo em outras palavras: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, abra mão da sua alma, da sua carnalidade, da sua humanidade, das suas expectativas, das suas vontades, dos seus desejos, tome sobre os seus ombros um fardo de responsabilidade que te levará à maturidade e depois me siga. O problema é que se nós somos injustiçados aqui, a gente já cria uma confusão. Se nós somos caluniados lá, nós já criamos um caso. Se nós ouvimos uma palavra contrária a nosso respeito, nós já ficamos adoecidos. E nós vamos caminhando ministerialmente com áreas da nossa vida em putrefação, lugares do nosso coração que estão adoecidos, lugares do nosso coração que estão infeccionados. E nós queremos muitas vezes curar os outros quando nós, na verdade, precisamos de cura. Porque nós não estamos entendendo o processo que Deus está nos submetendo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, no livro de Efésios, mas é contra principados, potestades e hostes da maldade e governadores desse mundo tenebroso. Ou seja, aqui está falando de lutas, não está falando de guerras, está falando de um aspecto interno de luta, ou seja, lutas interiores. E por que a Bíblia diz, olha, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue? Porque há uma tendência nossa
de achar que a nossa luta espiritual é nos relacionamentos. Você está me entendendo? Há uma tendência nossa a achar que as nossas guerras espirituais se dão nos relacionamentos. Não! A sua luta não é contra o seu irmão, a sua irmã, a sua sogra, seu sogro, seu marido, sua esposa, seu filho. Não está no campo natural. A sua guerra, ela é uma guerra no espírito. São contra espíritos malignos que, como disse bem o apóstolo Juscelio ontem, se infiltram nesses lugares de vácuo provocados pela carnalidade. Aí eu pergunto, como é que você tem lidado com a sua vida? Com a sabedoria do céu ou com a sabedoria da terra? Nós queremos crescer muito como igreja. A palavra do apóstolo Fernando foi linda no primeiro dia, mas nós queremos fazer isso na força do nosso braço, porque nós julgamos as pessoas ainda de acordo com o nosso parâmetro de justiça pessoal. Nós acabamos julgando as pessoas de acordo com os nossos padrões e panoramas carnais. Nós não alcançamos uma sabedoria escritural bíblica pautada em Cristo, naquilo que vem do alto, para termos posicionamentos para lidar com cada situação. E Deus precisa nos elevar para esse lugar. Quero que você abra comigo Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13, se você achou, diga amém. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato e pelas suas obras de mansidão e de sabedoria. Ou seja, quem dentre nós é sábio? Ele está falando inteligente? Ele está falando de um traquejo ou de um conhecimento de relacionamento natural? Não, ele está falando de uma sabedoria do alto dada como uma habilidade para que você se relacione. Então qual é o extrato disso? Simples: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso no vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do que vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Só que o que nós estamos vivendo? O texto bíblico de Jeremias que dizem que há paz, mas não há paz. Nós fingimos ter um ambiente de paz, quando na verdade o que existe entre nós é espírito faccioso, é inveja, é perturbação, é obra perversa, é carnalidade. E como é que nós vamos alcançar a plenitude? Muito difícil desse jeito. O que eu falo da plenitude? Por que os milagres poderiam acontecer e não acontecem? Por que o sobrenatural poderia acontecer e não acontece? Por que os prodígios, as maravilhas, por que a expansão, por que determinadas coisas são entruncadas e não avançam? Porque tem determinadas áreas da nossa vida que precisam ser tratados para elevar um lugar de verdadeira espiritualidade e não estão alcançando. É aqui que eu falo sobre a mente da carne e a mente do espírito. Porque se a sua mente ela é a mente da carne, você terá uma mente humanizada, uma mente carnalizada, um coração faccioso, um coração invejoso, um coração que compete, um coração que compara. E essa sabedoria, ela é terrena, ou seja, ela é aprendida da terra, ela é aprendida dos livros, ela é aprendida da filosofia, ela é aprendida da psicologia, ela é aprendida da informação, ela é animal, porque ela é instintiva, ela quer destruir o outro, ela quer governar sobre o outro, porque isso é que o reino animal faz, o mais forte vence o mais fraco, e ela é diabólica,
porque ela é inspirada pelo próprio diávolo. A palavra diabólica, ela vem de um grego chamado diávolo, que quer dizer adversário, ou seja, ao invés de você ter comunhão com o irmão, você olha para ele e o enxerga como adversário, como uma carta fora do baralho. Como nós vamos alcançar a plenitude? Como nós vamos alcançar o desenvolvimento? Como nós vamos encontrar o aprimoramento? Se nós estamos vivendo a revelação de que Jesus é o Cristo, mas na hora de padecer, para os relacionamentos serem curados, nós não conseguimos transpor essas relações. Por que nós não avançamos na plenitude de Cristo? Porque a nossa mente ainda é carnal para tratar as questões da vida. Meu irmão, escolha uma coisa, escolha estar nas mãos de Deus e não na mão dos homens. Se você está sendo perseguido, injustiçado, caluniado, se você está sendo rejeitado, posto na geladeira, se estão arrancando as coisas da sua mão, pouco importa. Saiba que você não pode discernir isso do ponto de vista dos homens, você precisa discernir isso do ponto de vista de Deus, porque é Deus trabalhando em você para te preparar para algo maior que está por vir. Entenda que essas pequenas perdas que estão sendo provocadas por perseguidores, por injuriadores, elas são necessárias porque Deus está te confiando coisas mais importantes. Não faça com as suas mãos nenhum prosélito de vingança. Não arme contra as pessoas que armam contra você. Se desarme, se lance, se despoje, seja você mesmo. Sabe por quê? É porque é Deus quem julga os pecados. Quem vai tratar com essas pessoas não é você. Não faça no seu jeito, no seu tempo, na força do seu braço. Permita que o próprio Cristo, Ele se levante para tratar aquilo que estão fazendo contra a sua vida. Pastor, mas estão entulhando os meus poços. Vai e cava outro. E se entulharem o outro, abre outro. E se entulharem o outro, abre quantas vezes for necessário, até que um rio de água viva brote do seu interior, e você não viva mais de cisternas rotas, mas de fontes inesgotáveis que descem do trono de Deus. Permita que o Senhor te leve para esse lugar. Sabe, queridos, nós precisamos reformular a nossa mente do ponto de vista do novo pacto. Agora em Cristo, nós não temos mais inimigos, nós temos cooperadores para o propósito. Por que a Bíblia diz, através da pessoa de Jesus, que nós deveríamos orar para os nossos inimigos? Porque muitas vezes os que te perseguem são muito mais eficazes no seu desenvolvimento do que quem é seu amigo e bate nas suas costas. Porque ele vai fazer com que você se desenvolva mais rápido. Porque agora você está com a mente de Cristo e você não atua mais nas obras da carne. Agora você flui nos frutos do Espírito. Sabe, quando fala das obras da carne, existem alguns pecados que estão relacionados à rivalidade e que causam dissensões. Como é que nós vamos querer que o braço funcione se a mão está desconectada do ombro? Porque entre a mão e o ombro existe o antebraço, existe um sistema motor que precisa fazer os ligamentos, o funcionamento. Isso não está acontecendo por conta das inimizades, das porfias, dos ciúmes, das iras, das discórdias, das dissensões, das facções, das invejas. Tá, pastor, e se tudo está acontecendo, como é que eu respondo? Com a mente de Cristo. O que eu devolvo? Eu devolvo amor, eu devolvo perdão, eu devolvo silêncio, eu devolvo humildade, eu devolvo quebrantamento, eu devolvo verdade, eu devolvo compaixão, eu devolvo misericórdia, até que Deus se lembre de você e tire você desse lugar. Até o cativeiro com Deus é um lugar seguro. Até um cativeiro com Deus é um lugar seguro. Repita comigo: amadurecimento. Eu tenho falado há alguns anos aqui sobre o aspecto da palavra desenvolver, que é a junção de duas palavras, de des e envolver. Ou seja, nós precisamos de deixar de estar vinculados. E Deus está provocando em nós
algumas reações em que nós estamos nos desvinculando desses sentimentos tóxicos, carnais, humanistas, que estão nos impedindo de avançar em Deus. Muitos de nós não vivemos o novo nascimento. Até o presente momento nós só vivemos um convencimento, porque o nascido de novo da água e do Espírito, ele vai ter uma interpretação e uma compreensão das coisas espirituais muito mais ampla do que quem é apenas convencido em relação à verdade. Às vezes nós estamos vivendo um evangelho de conveniência e não de verdadeira conversão, porque nós precisamos descobrir nossa verdadeira identidade, que é a identidade em Cristo, e não tentar melhorar aquela identidade velha que nós trouxemos do mundo. Eu volto a dizer, Deus, Ele não quer mais que nós venhamos a ser alma vivente, mas Ele quer que nós sejamos espíritos vivificantes. E Deus, Ele quer nos emancipar, Deus, Ele quer legitimizar os nossos chamados no Espírito, mas para isso nós vamos precisar primeiramente aprender a lidar com essas questões do ponto de vista de Deus e não do nosso, discernindo ao modo de Deus e não discernindo ao modo dos homens. E essa fundamentação, ela é extremamente necessária para nós assumirmos o propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, um dia José tem um sonho, e ele vê os astros, e ele vê as espigas, e ele vê um lugar de governo e de autoridade, mas ele nem imaginava que ele seria vendido como escravo pelos próprios irmãos, por uma caravana de ismaelitas, ia ser lá na casa de Potifar, preso como um estuprador, ele seria esquecido pelo copeiro, ou seja, ele passaria por processos vexatórios, humilhantes, injustos, até alcançar o lugar em que ele seria a chave de provisão para um tempo de seca na maior nação do velho mundo. Mas enquanto o tempo de ele assumir o governo, o lugar de autoridade não chegava, ele entendia que cada parte do processo era necessário, porque Deus estava construindo um José dentro dele. Enquanto você está transitando por essas situações, Deus está construindo em você um novo padrão no Espírito. Repita comigo: emancipação, legitimidade. Queridos, o problema geralmente está na ferida matriz. Deus chama Terá: sai da tua terra de Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu vou te mostrar. Chega no meio do caminho, Terá perde o seu filho Harã, sepulta o filho Harã, e por conta do luto fica vinculado àquele sentimento tóxico. Aí Deus vai contar com Naor, daí Naor agora precisa se casar com a viúva do irmão para gerar descendência, porque culturalmente era isso que se fazia. Ele também estava envolvido com aquela questão do luto, com a cunhada que agora era viúva, criando os filhos que não era dele, ou seja, num ambiente totalmente distorcido. Então Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu te dizer, quando o Senhor entender que o ambiente tóxico que você está vivendo já foi suficiente para forjar em você o que Ele necessita, Ele te manda para uma outra terra. Existe uma medida, então espere Ele te liberar. Enquanto Ele não te liberar, não faça nada. Uma das palavras que Deus libera para Abraão é: Abraão, sai de ti para ti mesmo. Sabe o que era isso? Abraão ia ter que se desvincular das coisas que estavam adoecidas dentro dele, desarranjadas dentro dele, desajustadas dentro dele, e ia ter que se reposicionar. Queridos, não se apegue nas coisas, se apegue em Deus. Você fica pensando: porque eu vou perder isso, porque eu vou perder aquilo. Você fica contabilizando coisas materiais. Esquece disso, vai para a terra que o Senhor está te mostrando. Se acabou o seu tempo num lugar em que esses relacionamentos eles estão impedindo a conclusão do propósito, o próprio Deus, Ele se arranja de te tirar desses lugares e te levar para o lugar que Ele quer, bem longe. Abra comigo Gálatas capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: mas digo que o herdeiro enquanto menino em nada se difere de um escravo, embora seja senhor de tudo.
mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim não és mais escravo, porém filho, mas se filho, também herdeiro por Deus. Repita assim comigo: eu não sou mais menino, eu agora sou filho. Essa é a grande diferença. Ou você vai continuar para o resto da sua vida com uma mentalidade vitimizada de menino, infantilizada de sentimentos, adoecida de emoções, levando tudo na força do seu braço, na vingança, nas reações, no que o outro faz, dando resposta para o outro, criando armadilha. Você vai viver como um menino para o resto da vida, e você jamais vai conseguir assumir a responsabilidade na casa do seu pai. Agora, quando você em Cristo entende a sua condição de filho e herdeiro, você recebe maturidade para lidar com todas essas situações, e Deus te prepara para assumir o governo, dentro do propósito. Quantos estão me entendendo nisso? Deus quer que nós venhamos entender essas verdades. Então, a nossa crença, ela deveria partir agora de uma nova visão, de Jesus Cristo, não só de Jesus, mas do Cristo, não só do filho do carpinteiro, do filho de José e de Maria, mas agora do Messias. Por quê? Porque eu estou falando de uma humanidade divina, mas eu estou falando de uma espiritualidade natural. Deus, Ele quer nos levar para esse lugar, onde nós podemos entender. Agora eu quero que você abra comigo Filipenses capítulo 3, versículo 10, para a gente encerrar. Filipenses 3 e 10 diz assim: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, mas também a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em uma só morte. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que tudo venha adular o nosso ego, que tudo venha agradar a nossa carne, que tudo esteja debaixo do nosso controle, que tudo aconteça de acordo com as nossas expectativas. E isso é ser participante da glória de Deus. Mas vai chegar um determinado momento das nossas vidas em que nós teremos que ser tratados, e para isso nós vamos ter também que nos envolver com os sofrimentos de Cristo, para que seja gerado em nós o mesmo caráter que foi gerado em nós, porque Cristo, Ele se desenvolveu por aquilo que Ele padeceu, Ele cumpriu o propósito por aquilo que Ele sofreu. Então é altamente necessário que nós venhamos passar por isso. Olha, quando talvez tenham pessoas que estejam prontas já no espírito, mas a alma ainda está travada. O problema é que nós somos leões espirituais num culto de domingo, e nós somos gatinhos emocionais nas nossas reuniões de segunda. Sabe que de repente quando Jesus olha para Pedro, Ele diz: Pedro, tu és pedra, tu és uma lasca de pedra, tu és um fundamento, sobre ti eu posso construir. E ele recebe então identidade. Jesus começa esse texto chamando de Simão Barjonas e também de Simão Pedro, mas chega um determinado momento que Jesus os chama só de Pedro, ou seja, a verdadeira identidade em Cristo ali é revelada. Ele recebe identidade, ele recebe também autoridade, porque tudo aquilo que ele ligasse no céu seria ligado no céu, se ele desligasse na terra seria desligado no céu, ou seja, ele recebeu autoridade, e ele recebeu destino profético, porque ele recebeu propósito, porque as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Agora ele pega tudo isso que ele recebe no Espírito, e quando ele olha para o sofrimento que Jesus teria que padecer e ser morto, ele diz: salva-te a ti mesmo, isso não é necessário, mas para fortalecer aquela identidade que ele recebeu, para cumprir aquele propósito que foi dado a ele, e para viver naquele nível de autoridade que foi otorgado a ele, ele precisaria passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Quantos estão me entendendo? Se você quiser ter a sua identidade fortalecida, se você quiser ter autoridade no Espírito, e se você quiser ter destino profético, você vai ter que aprender
a padecer pelos sofrimentos com a mente de Cristo e não mais com a sua mente carnal, entendendo que todas essas situações estão te forjando para algo maior. Deus está te preparando para o propósito. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Eu sei que enquanto nós ministrávamos aqui, às vezes a gente acha que o perdão é algo produzido no campo da alma, quando na verdade a Bíblia diz que com Deus está o perdão. Com o Senhor está o perdão. Repita comigo: com o Senhor está o perdão. Então o perdão é uma dádiva do alto que é dada para nós. Então entenda que quando você libera perdão, você não está agindo com a sua mente natural e carnal. Você está, na verdade, interpretando através de uma percepção espiritual conforme a mente de Cristo. E eu sei que enquanto eu falava aqui, muitas pessoas que você tem dificuldade de relacionamento, pessoas que te perseguiram, que te injustiçaram, que te caluniaram, que te enganaram, que falaram mal de você, que te apunhalaram pelas costas, vieram na sua mente. Só que entenda, elas não são suas inimigas. Deus preparou uma mesa de comunhão para você com elas, porque elas foram cooperadoras do teu propósito. Então por isso essa noite é uma noite de você liberar essas pessoas, de você soltar essas pessoas, que elas sigam o caminho delas e que você siga o seu, que você seja livre de relacionamentos tóxicos e adoecidos, que você tenha liberdade de poder construir relacionamentos espirituais sólidos, que vão te ajudar a progredir, que vão te ajudar a avançar, que vão te ajudar a se desenvolver. Mas enquanto você não se desligar de todas essas dores que você carrega aí no seu coração, essas ofensas que te prendem, essas amarguras que te prendem, essa vitimização que te prende, você nunca vai sair desse lugar. Sai desse lugar, por favor, de achar que o mundo está contra você, de achar que ninguém te ama. Sai desse lugar de rejeição, de orfandade. Já não tem mais necessidade de você viver esse nível almático. Não, Deus tem pensamentos macro, Deus tem visões estratégicas, bombásticas. Deus tem uma colheita abundante, Deus tem um ministério aprovado, Deus tem rios para serem derramados sobre a sua vida. Tem muita coisa boa para acontecer. Se desliga dessas coisas que estão te impedindo de encontrar o melhor de Deus. Repita comigo: eu não tenho inimigos, eu tenho cooperadores para o propósito de Deus na minha vida, e eu sou livre deles, inclusive para servi-los e sentar à mesa que o meu Deus preparou para a comunhão, porque eu não vivo de sentimentos, de emoções, mas eu tenho a mente de Cristo. Mas sim, de ti. Você pode adorar com essa canção. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. De
todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você sabe qual é a chave para você sair dessa situação? Humildade. Escolha descer as escadarias do quebrantamento e da humilhação, porque a seu tempo o Senhor o exaltará. Enquanto o Senhor não faz isso, enquanto o Senhor não promove isso, saiba, você está sendo preparado, você está sendo forjado, você está sendo desenvolvido, você está alcançando a maturidade, você está se tornando alguém forte. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia.